E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim trazer um pouquinho atrasado, para ser sincero, a crítica da segunda temporada da série de época espanhola El Cid. Então antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos ao vídeo. Bom, El Cid continuou exatamente de onde terminou a primeira temporada, lá no ano passado. Após a morte do rei Fernando, os filhos dele acabaram herdando os reinos de Castilha e de León. Foi a última vontade do rei antes de sua morte e, de fato, foi exatamente assim que aconteceu. O Sancho se tornou o rei de Castilha, enquanto o Alfonso se tornou o rei de León. E também nós tivemos o Garcia, que também se tornou um dos reis ali. Eu posso dizer que essa segunda temporada, ela foi um pouquinho mais fraca do que a primeira. Por quê? Porque a primeira tem toda aquela sensação de novidade, tem todo aquele senso do novo, né? Do que a gente não sabe o que vai acontecer. E aqui, ao invés de eles terem usado isso como vantagem, porque teve sim aquela preparação da gente ver que agora os garotos, né, os filhos do rei, agora são reis. Então, como que eles vão conseguir liderar tudo isso, fazer com que eles sejam novos e bons reis? Acontece que isso acabou criando uma rincha e uma rivalidade completamente desnecessária entre os irmãos. Melky, mas na vida real aconteceu assim, assado, né? Porque é uma série histórica. Sim, beleza. Por mais que seja uma série histórica e que muitas coisas ali realmente aconteceram na vida real, mas para um enredo televisivo a gente precisa ter motivações que tornem verossímeis. E tudo que acontece ali, a rincha entre os irmãos, não tem verossimilhança nenhuma. É como se fosse apenas uma briga de adolescentes que, eu quero ser o rei daqui, eu quero ser o rei dali, quero ser a rainha de onde não sei o que das quantas. Então, as motivações são extremamente vagas. Talvez você deve estar pensando, mas e se naquela época as motivações deles também foram vagas? Sim, mas como eu falei, no enredo televisivo a gente precisa de um risco. A gente precisa de algo que convença o telespectador que eles têm motivos para eles se atracarem uns com os outros. E aqui, claramente, esse motivo não é mostrado pra gente. E além deles, as decisões dos personagens são muito estúpidas. Então, do nada eles decidem, não, então vamos montar uma guerra com fulano de tal aqui agora, porque isso e aquilo, e tipo, na mesma hora eles estão se abraçando, então não dá para entender. Eles tentam formar uma aliança com reinos vizinhos e no mesmo instante quer atacar aquele reino. Então assim, são motivações muito vagas e muito esdrúxulas que não dão sentido assim total pra coisa. O Alfonso, que foi o meu personagem favorito na primeira temporada, eu achei que ele caiu muito aqui. Depois que ele se tornou o rei de León, ele ficou muito mais bobão, ficou muito mais bocó. As decisões dele não coincidiam com aquilo que foi implantado para ele. E sem contar num lance que tem aí entre ele e a Urraca, que é a irmã dele, que desde a primeira temporada isso me incomodou. Por que me incomodou? Porque foi jogado assim pro telespectador de uma forma tão aleatória que meio que insinua um caso de incesto entre os dois, porque os dois são irmãos. Então a gente teve uma leve cena ali na primeira temporada que meio que rolou uma química ali na banheira, e aqui na segunda temporada a gente tem mais uma outra situação, só que aqui a gente descobre que na verdade é o Alfonso que tem esse certo interesse a mais pela Urraca. Então na primeira temporada eu achava que isso partia da Urraca, e aqui na segunda temporada eu percebi que não, que se trata dele. Só que o problema é que da mesma forma que aconteceu na primeira temporada, aqui foi jogado de qualquer jeito, e tipo assim, o telespectador que lute para tentar decifrar se isso aqui é incesto ou não. Ainda não tivemos nada, né, tipo assim, nenhum caso que eles realmente se relacionaram. Eu acredito que nunca aconteceu isso no passado, certo? Mas a forma que eles estão introduzindo isso aqui na trama tá muito mal feita e muito deslocada do enredo principal.
A Uraraka pra mim continua sendo a melhor personagem assim da série, porque em vista dos outros irmãos dela, ela tem motivações muito mais convincentes de se rebelar, de ser uma pessoa mais rancorosa, porque ela é a primogênita dos filhos. Então, pelo fato dela ser mulher, ela não pode se tornar rainha de Castilha, simplesmente por esse fato, por ser mulher. Então, toda essa revolta, toda essa mágoa que ela sente, porque os irmãos que são mais novos do que ela acabaram se tornando reis e ela não. Então eu gosto do arco dela, apesar da personagem assim ser bem ruim, só que ela é a única que tá tendo um arco mais interessante aqui. O arco do próprio protagonista, que é o Rui, não tá dando em nada. Aqui na segunda temporada eu achei que o Rui ficou completamente deslocado, porque ele estava servindo como escudeiro do Sancho e uma hora ele não sabia mais a quem que ajudava, se servia um, se servia o outro, e ficava esse dilema amoroso entre ele e a Rimena, e ele pegava a outra mulher lá, que eu esqueci o nome. Então ficou assim uma coisa muito, mas bem deslocada. Em vista da primeira temporada, eu achei que muita coisa aqui ficou bagunçada. Bom, nem tudo, obviamente, foi ruim. As cenas de ação continuam muito boas. Rende algumas cenas de batalha bastante épicas, alguns confrontos, muita violência e tal, mas é aquilo que eu falei, muita coisa ali tá deslocada, os personagens principais, eles perderam a profundidade, perderam até mesmo a notoriedade, a importância que eles precisavam ter nessa série. Como eu citei o próprio protagonista, a importância dele foi completamente reduzida aqui. Eu acredito que a Uraraka continua sendo a melhor personagem da série até então, e eu acredito que vai ter sim uma terceira temporada. A história não fechou absolutamente em nada. Tem muito pano ainda pra torcer nesse negócio aí. E vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Bom, então é isso, galera. Euside, segunda temporada, eu vou dar uma nota 6.8. Eu achei que ela foi bem fraca em relação à primeira temporada, mas ainda assim, vale a pena a sua conferida. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.